Amém, glórias a Deus. Nós vamos nesse momento passar para a leitura da palavra do Senhor, iniciar esse momento de reflexão e estudo da palavra do nosso Deus. Antes quero convidar as crianças que estão em casa, nesse momento, um momento especial para a gente conversar um pouquinho. Quero convidá-las para que a gente aprenda de forma resumida aquilo que os adultos ouvirão neste momento, ok? Então, crianças, quero a atenção um pouquinho de vocês de uma forma bem especial e ouçam com atenção aquilo que João, o apóstolo João, viu numa das suas visões a respeito da volta do Senhor Jesus. Ele disse, no verso 11 do capítulo 19: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O capítulo 19, que nós vamos estudar hoje, ele fala a respeito da grande celebração da volta do Rei dos Reis. E é interessante, para que vocês guardem isso, que vocês já ouviram contar a história de quando Jesus esteve aqui na terra, e ele entrou em Jerusalém, poucos dias antes de ser crucificado. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, de forma bem humilde, mas foi recebido como um rei. Depois disso, Jesus foi maltratado, ele foi crucificado e foi morto. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou, e quando ele subiu, ascendeu aos céus, ele disse aos discípulos, que da mesma maneira como ele estava subindo, um dia eles o veriam descer. E nós aguardamos ansiosamente esse dia, porque esse dia é o dia em que todos os problemas, as lutas, todas as coisas ruins dessa terra, nesse dia, estas coisas cessarão, porque Jesus colocará um fim em tudo aquilo que hoje causa mal, em tudo aquilo hoje que se chama mal, em tudo aquilo que hoje afeta a nossa vida, traz tristezas, traz problemas, traz lutas, traz choro, traz morte. E nesse dia, quando Jesus voltar, todos os seus inimigos serão derrotados. Por isso, o maior desejo, a maior esperança de todos nós crentes é a volta do Senhor Jesus, é o retorno glorioso do nosso Deus. E vocês também, crianças, devem esperar por isso, devem aguardar por esse momento glorioso, por essa volta do Redentor Jesus Cristo. E quando ele voltar, João disse que ele virá, não mais sentado sobre um jumentinho, humilde, como um homem de dores, um homem sofredor, mas quando Jesus voltar, ele vem glorioso. Sabe aqueles filmes ou desenhos que vocês assistem, e que o grande herói, ou o grande mocinho, ou o rei, ou o príncipe, vem chegando, montando um cavalo branco, forte, poderoso, alto? Assim também é descrito que naquele dia, o Senhor Jesus virá nas nuvens, cavalgando sobre um cavalo branco, cheio de poder, cheio de majestade. E a descrição que é feita de Jesus, é uma descrição esplêndida. Ele é chamado de o fiel e verdadeiro, porque ele nunca mentiu e nunca mentirá. Ele não engana ninguém, mas ele é absolutamente justo e verdadeiro. Ele só pratica a justiça. Ele é o príncipe da paz, ele é o Senhor dos senhores. É dito que dos seus olhos saem chamas de fogo, que significa que ele enxerga por dentro de todas as coisas, ele vê o coração dos homens. É dito também a respeito dele que há sobre a sua cabeça diademas, que são coroas, que significa que ele tem todo o poder, ele é o rei sobre todos os reis, o grande Senhor sobre toda a terra. E é dito sobre isso que ele tem uma mente que nenhum homem pode entender. Nós estudaremos
durante toda a nossa vida, e depois na eternidade, no novo céu e na nova terra, nós aprenderemos de Deus eternamente, nunca esgotaremos a mente de Cristo, porque a mente dele é extraordinariamente infinita e indecifrável. Somente aprendemos aquilo que ele quer revelar. E por fim é dito que ele é o verbo de Deus. Vocês sabem já, mesmo pequenos, vocês sabem o que é um verbo, ou vão aprender daqui a pouco. Mas verbos são as palavras da nossa língua que transmitem uma ação. Quando alguém diz, estou saindo para uma corrida, né? Correrei, significa que a pessoa irá praticar este esporte chamado corrida. Ou seja, a palavra não apenas transmite uma ideia, mas transmite uma ação. Então, Cristo, ele é autodenominado nesse texto como aquele que fala e faz. Assim é o nosso Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. E lá no fim, quem vai renovar todas as coisas é o próprio Deus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Esse dia glorioso vai chegar. E nós todos que amamos o Senhor, que conhecemos o seu amor, devemos aguardar ansiosamente por esse dia. Eu acredito que se o pai de vocês disser que no final do ano vocês vão ganhar um presente que vocês querem muito. Na época que o pastor era criança, a gente almejava por uma bicicleta. Eu sei que os presentes que vocês gostam de ganhar são um pouquinho diferentes. Talvez um PlayStation, né? Ou algum outro jogo, um celular novinho em folhas. Eu não sei qual o presente, mas quando o seu pai te promete um presente, o que você faz? Parece que um ano passa rapidinho, porque você fica o tempo inteiro pensando em chegar logo o Natal ou o seu aniversário para ganhar esse presente, porque você tem expectativa. Expectativa é esse desejo de que aquilo que foi prometido aconteça logo. No nosso coração existe uma expectativa que é boa e que deve ser a expectativa de todo crente. É a expectativa pelo dia da vinda do Senhor Jesus. Um grande e glorioso dia que nós vamos olhar para o céu e veremos o nosso Rei vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Crianças, sobre tudo o que vocês devem esperar, o que vocês mais devem desejar é pela volta de Jesus, porque quando Cristo voltar, aquilo que entristece o coração de vocês, ou talvez aquilo que vocês observam na vida dos seus pais, quando eles estão entristecidos, o motivo da tristeza deles, o motivo do sofrimento deles, quando esse dia chegar, todo esse sofrimento terminará. E para aqueles que amam e creem em Cristo Jesus, esse dia vai inaugurar uma eternidade, onde só haverá felicidade, e todos nós queremos isso, não é mesmo? Se você quer isso, você precisa crer de todo o coração em Jesus, e deve esperar ansiosamente por esse dia. E não é nenhum exagero acordar todos os dias e olhar para o céu e pensar, será que esse dia é hoje? É assim que nós que somos cristãos vivemos, aguardando a volta de Jesus. Feche os olhinhos de vocês e eu quero orar com vocês e pedir que Deus ajude que vocês esperem com paciência, mas esperem com muita expectativa a volta do nosso Rei, o Senhor dos Senhores, Jesus, o Rei da Glória. Ó Deus, rogo a Ti neste momento, que abençoe cada criança que está em casa, cada criança que assiste, e que nem consegue, como nós adultos também não conseguimos na plenitude, entender completamente essa história que o Senhor escreveu. Mas, ó Deus, ajude as crianças, para que elas tenham essa esperança, a esperança de que um dia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador Jesus, o Teu Filho amado, voltará sobre as nuvens com poder e glória, e todos os olhos verão, e todos os joelhos se dobrarão, e nesse dia será posto um ponto final em tudo aquilo que é ruim e que traz tristeza para o coração, não só dos adultos, mas também das crianças. Portanto, abençoe cada criança, ó Deus, para que elas creiam no Senhor e amem o Teu Filho de todo o coração, e que elas esperem, aguardem com expectativa a vinda do Senhor, do nosso Salvador Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, por favor, também abram suas Bíblias aí em Apocalipse 19, e nós faremos a leitura, são 21 versículos, eu farei leitura, por favor,
Acompanhe a leitura do texto. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são. Retomemos então a leitura novamente do verso 1. Capítulo 19 de Apocalipse, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, de um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem.
Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo e que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos mais uma vez orar. Ó Deus, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e aprender com ela as lições preciosas do Senhor para esse tempo que vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando no momento culminante do livro de Apocalipse. Nós vimos já 5 cenas completas e estamos encerrando a 6ª cena contada por João. E esta cena é a cena onde 2 cidades se confrontam, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Mas aqui o assunto em questão não é mais o confronto entre as 2 cidades, porque no capítulo 18 nós vimos que pela palavra do poder do nosso Deus, a Babilônia caiu, a cidade dos homens caiu, porque Deus fez estas coisas, profetizando assim João a respeito do fim, quando todo esse sistema mundano anticristão será completamente derrotado pelo Senhor, e Deus usará a espada desse próprio sistema mundano para o autodestruir, dada a palavra de ordem do Senhor, no fim de todas as coisas, no fim desse tempo que vivemos, o próprio mundo, a cidade dos homens, se autodestruirá em conflitos sem fim, homens contra homens, e esses líderes terríveis, que são essas 2 figuras nefastas que aparecem tanto lá em Tessalonicenses, quando Paulo nos anuncia o fim, quanto aqui no livro de Apocalipse, do anticristo, do falso profeta, do homem da iniquidade, quando essas figuras se levantarem e reunirem as nações contra o remanescente do povo de Deus, nesse tempo em que a Babilônia tiver caído, e este for o último movimento dela antes da sua ruína total, de ataque contra o povo de Deus, nesse tempo então, o glorioso Deus abrirá os céus, e o seu Filho, o Cordeiro de Deus, virá com poder e grande glória para encerrar a história. O capítulo 19 de Apocalipse nada mais é do que a preparação para que esse desfecho glorioso aconteça. E esse desfecho está no capítulo 20, que conta para nós, no capítulo 20 e 21, a 7ª cena, e é a última cena do livro de Apocalipse, que é o dia do juízo, a vitória e o início do gozo eterno daqueles que foram salvos por Cristo Jesus, que o amaram e que o serviram. Aqueles que viverão na cidade de Deus, na cidade santa, por toda a eternidade. No capítulo 19, quando João então encerra esta cena do confronto entre as 2 cidades e da vitória do Cordeiro, ele mostra o júbilo dos filhos de Deus, o júbilo dos céus, o júbilo da cidade de Deus, pela vitória de Cristo sobre a Babilônia, sobre a cidade dos homens, e então a preparação para o grande encontro da igreja do Senhor Jesus, que é a agência desse reino, dessa cidade de Deus, aqui nessa terra, o encontro dessa igreja que é chamada no texto de noiva, com o noivo, que é o próprio Cordeiro de Deus, que vem com poder e glória. Mostra os céus celebrando e exultando pela derrota da Babilônia e pela volta do Cordeiro de Deus para estas bodas, esta festa de casamento entre o noivo e a sua noiva, entre Cristo e a igreja. E então essa cena é uma cena extremamente empolgante, porque ela nos faz pensar no fim, e ela nos faz pensar nas coisas gloriosas que Deus tem preparado para aqueles últimos dias, e para esse triunfo completamente arrasador do nosso Senhor, do Senhor Jesus, do Cordeiro de Deus, o Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o assunto deste capítulo é esse, e o capítulo está dividido em pelo menos 5 partes, e nós vamos passar por elas. O que nós vamos observar aqui, então, é esta conclusão cheia de alegria que João nos traz a respeito da queda da Babilônia, a respeito do triunfo do Cordeiro e deste casamento bendito, desta união que será eterna entre Cristo e a sua igreja. É importante que dentro desse capítulo aparece muito essa imagem do noivo e da noiva, então é importante que a gente tenha em mente como que era um casamento hebreu, para a gente entender mais ou menos o que este símbolo significa e quais as ideias que são apresentadas através dessa imagem.
No casamento lá no Oriente, especialmente dos judeus, o casamento se dava em 5 partes. Primeiro, você tinha aquele momento de preparação, onde os jovens casais, eles se preparavam para o casamento. Esse momento era aquele momento em que o rapaz, ele escolhia a sua pretendida, ou às vezes uma aliança familiar era estabelecida, e então, para que isso fosse consolidado, era feito então, nessa fase da preparação, um noivado. Tá? Esse noivado era um contrato, um compromisso assumido diante das duas famílias. Para os judeus, esse contrato de noivado, ele funcionava para nós hoje aqui como um casamento. Porque nesse contrato de noivado, se houvesse uma desistência por uma das partes, ou se acontecesse uma traição por uma das partes, já era considerado um divórcio, e tinha que ter motivo plausível para um divórcio, porque embora ainda não era um casamento, precisava que fosse respeitado estes princípios. Um exemplo disso é no próprio nascimento de Jesus, em que Maria e José, eles estavam noivos, eles estavam num período de desposamento, eles ainda não estavam casados, mas eles já estavam dentro desse noivado. E nessa situação, por exemplo, o medo de Pedro é que, uma vez que Maria estava grávida por uma obra do Espírito Santo, ela fosse difamada porque ela estava noiva. Então, eles precisariam se casar e imediatamente realizar aquela cerimônia e completar aquele casamento. Mas para isso, José precisava ter a convicção de que quem estava sendo gerado em Maria era exatamente fruto do Espírito Santo de Deus, porque se fosse qualquer outra situação, então seria uma situação de traição. E é por isso que o anjo aparece lá e fala com José, tranquilizando que aquilo que estava sendo gerado em Maria era obra do Espírito de Deus. Então esse é o período de noivado dentro da cultura dos judeus. Depois você tem um período que é um intervalo entre o noivado e o casamento, que já é esse período de desposamento, mas durante esse período tem uma parte importante do casamento que precisa se concretizar. Que parte é essa? É o pagamento do dote. Durante esse período, até o dia do casamento, o noivo precisaria pagar o dote da sua esposa. Depois você tinha uma parte muito importante do casamento, que era a procissão da casa do noivo até a casa da noiva. Então o noivo reunia os seus amigos numa noite especial, e ele caminhava com os seus amigos, e esses amigos, eles, dentro desse conjunto de amigos, ele escolhia também 10 virgens, que caminhavam com ele até a casa da noiva, para tomá-la, e então eles iriam para a casa do casal, ou a tenda lá no Antigo Testamento, e então, quando eles chegavam lá, se dava a última parte deste casamento, dessa união, que eram chamadas as bodas, que é literalmente a festa de casamento. Tinha a noite de núpcias e tinha uma festa de casamento que durava de 7 a 14 dias. Esse período todo aí de comemoração do casamento. Por que é importante saber disso? Porque quando João usa essa figura do noivo e da noiva para Cristo e para a igreja, é importante que eu entenda que não é um noivado e um casamento à moda brasileira ou à moda ocidental. Eu tenho que entender o que ele está dizendo. Tantas informações que são passadas quando esta ilustração, quando essa imagem é usada. Por exemplo, nós, a igreja de Cristo, que é a noiva, nós já somos do nosso noivo, e o nosso noivo tem um compromisso conosco, e esse compromisso é inquebrável, não é mais divisível, porque no conceito em que a igreja é chamada de noiva e Cristo é chamado de noivo, é o conceito dos judeus. Portanto, é uma relação inquebrável, uma relação inviolável, e ainda que as bodas, o casamento não tenha acontecido, nós já somos do Senhor e Ele é nosso. Segunda informação importante que está dentro dessa ilustração: o noivo paga um dote, paga um preço pela sua noiva, e o nosso noivo, que é Cristo Jesus, pagou um preço por nós, e o preço que Ele pagou foi um preço de sangue. Terceiro aprendizado, terceira verdade com esta história, com essa ilustração. Existe esse período de peregrinação da noiva e do noivo, para que eles se encontrem para as bodas do Cordeiro, para as bodas do casamento. Nesse período, a igreja, ela se atavia, ela se prepara,
mas ela também tem que se manter vigilante. Lembra lá da parábola das 10 virgens? Lembra que o noivo vem, mas nós não sabemos exatamente a hora que ele vem, e na hora que ele vier, nós precisamos estar preparados, ornamentados, aparelhados, com as nossas lamparinas acesas. Então, esse período em que nós aguardamos a vinda do noivo, é um período de preparação, é um período de cuidado, é um período de busca por melhoramento para a nossa vida e para o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Cristo. E por fim, então, quando o Cordeiro vem, começa-se essa festa. E para os judeus, num casamento convencional, era de 7 a 14 semanas, mas essa festa da qual nós participaremos, é uma festa que durará por toda a eternidade. Diferente de muitos casamentos que começam com uma lua de mel e terminam com uma lua de fel pouco tempo depois, este casamento é um casamento de uma lua de mel perpétua, perene, para todos sempre nós desfrutaremos da alegria plena em Deus, por meio de Cristo Jesus, por toda a eternidade. Então, quando você ler esta ilustração e esta referência a Cristo como um noivo e a igreja como uma noiva, você tem que ter em mente não o casamento ocidental, mas o casamento judeu e os seus significados. Com isso em mente, então, vamos entrar no texto. O texto, como eu disse para vocês, está dividido em 5 partes e nós vamos caminhar por elas. A primeira parte do texto que nós vamos estudar, esse texto que mostra então a celebração da vitória sobre a Babilônia, sobre a cidade dos homens, e a celebração, o início da celebração deste casamento, deste encontro de Cristo com a igreja. Ele nos traz muito ânimo, muita esperança e desperta em nós essa santa expectativa, porque essas coisas já estão profetizadas e prometidas e elas acontecerão. Num dia lindo, nós todos almejamos encontrar o nosso noivo e ver a concretização da nossa esperança. Em dias como nós clamamos por justiça, como os dias de agora, clamamos por satisfação, por alegria, clamamos por tempos melhores, é tão bom, é tão salutar para a nossa alma pensar, lembrar, refletir naquilo que o Senhor prometeu para a sua igreja, para o seu povo, naqueles dias gloriosos, quando o Senhor Jesus voltar, que nos traz ânimo e esperança, ler e estudar isso nesse tempo cinzento, nesse tempo difícil que estamos passando. A primeira parte do texto, dos versos 1 a 6, ele nos apresenta a celebração que acontece nos céus, por causa do triunfo de Deus sobre a cidade dos homens. Vejam, depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra, e com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ou seja, João está observando que há uma grande celebração nas alturas, e ele ouve a voz, que é a voz de uma grande multidão. E de quem são essas vozes? Essas vozes são as vozes dos santos que já morreram, daqueles que morreram em Cristo Jesus, são as vozes das miríades de anjos e seres celestiais que adoram e que rendem glórias a Deus. Por quê? Porque a grande opositora, a grande meretriz, a cidade dos homens, esse sistema anticristo, foi derrotado. E por ser derrotado, então, estes povos, estes santos que já estão na glória, eles adoram, eles rendem glórias ao Senhor por causa da vitória de Cristo. Ou seja, aquela terrível cidade que matou os santos, que fez mártires entre aqueles que amavam a Deus, que serviam a Deus, que perseguiam os cristãos, que persegue até os dias de hoje e que ainda perseguirá até o fim, tem os seus dias contados, e a vitória de Cristo é absoluta sobre esta cidade. Nós podemos parar um pouquinho e refletir sobre isso. Quanta injustiça, quanta incorrupção nós vemos acontecendo no mundo inteiro, especialmente na nossa pátria. Nós temos passado por dias vergonhosos, dias muito tristes, onde nós vemos todos os limites da corrupção, da injustiça, da maldade, da violência, sendo ultrapassados por pessoas
pequenas, por pessoas grandes, por pessoas muito conhecidas, por pessoas desconhecidas, por anônimos ou por famosos. Infelizmente o mal parece ter se instaurado em todos os cantos, e quando nós olhamos para isso, nós sentimos fome e sede de justiça. Mas essa cena, descrita aqui no capítulo 19, ela aplaca a nossa fome, a nossa sede de justiça, porque ela nos conta que o céu celebrará a vitória do Senhor contra todo esse sistema corrompido, que mata justos, que mata santos, que persegue aqueles que anunciam a verdade. Ou seja, estes primeiros 6 versículos, eles anunciam para o nosso coração: o mal é temporário, a corrupção é temporária, a cidade dos homens é temporária, ela será derrotada, ela será destruída, ela será definitivamente extinguida. Portanto, o que estes versos dizem é: tenham paciência, vocês ainda celebrarão a vitória de Deus sobre esse mundo corrompido. Veja, por que é necessário celebrar a queda dessa cidade dos homens? Porque foi ela que sempre desviou os homens da verdade. O verso 2 diz que a grande meretriz, ela seduziu as nações, ela corrompeu a terra, ou seja, o ímpeto maldoso do homem, do seu coração pecaminoso, rebelado contra Deus, sempre seduziu a terra e sempre desviou os homens da verdade, conduziu famílias inteiras, famílias que nunca nem sequer ouviram falar a respeito da verdade, mas nasceram no engano e perpetuaram a sua existência e os seus descendentes no engano e nunca deram créditos à verdade, sufocaram a voz de Deus em seus corações, sufocaram a voz daqueles que profetizavam a verdade, mataram os profetas, como nos é anunciado tanto no sermão de Pedro, lá em Atos capítulo 2, quanto no sermão de Estevão, lá em Atos capítulo 7, aquele povo que era o povo religioso, sempre matava o profeta que anunciava a verdade, como fizeram inclusive com o Senhor Jesus. Então, por causa disso, os céus celebrarão a vitória de Cristo sobre a cidade dos homens, porque a cidade dos homens perverte, corrompe, desvia e mata aqueles que buscam a verdade. Então, o que está sendo dito é que essa celebração acontecerá. A maldade dos homens é temporária e a condenação desse sistema do mundo será eterna. Nós vamos observar aqui que todos os representantes dessa cidade dos homens, juntamente com todos aqueles que não se dobraram diante de Cristo, serão condenados a um tormento eterno. Então veja, João nos chama para observar o seguinte: a celebração no céu diante da queda da cidade dos homens, porque essa cidade desviou e corrompeu e matou os homens, e não apenas isso, essa cidade que causou muito sofrimento, ela é temporária, o seu reinado é temporário, o seu êxito é absolutamente temporário e fugaz, mas quando chegar o dia da condenação, essa condenação será eterna, ninguém escapará. Todos aqueles que não se dobraram diante de Cristo e que pertencem à cidade dos homens, a grande Babilônia, serão condenados com ela, e essa condenação será para sempre. A igreja e os anjos do Senhor, em contrapartida, adoram o Cordeiro de Deus, porque ele é vencedor desde o princípio, e ele colocará um fim em todo esse sofrimento, em toda essa oposição. Nós podemos dizer que o livro de Apocalipse é o livro que fala sobre os tronos. Esses tronos que sempre fizeram guerra contra o Senhor dos senhores, todos esses tronos serão vencidos. E Apocalipse nos apresenta especialmente isso, que sobre todos os tronos está assentado o Senhor dos senhores, e o trono do Senhor é um trono de majestade, e é o trono que está acima de todos os demais tronos. Nenhum império resiste ao trono de Deus, todos já caíram e todos ainda cairão. Todas as superpotências, sejam econômicas, sejam políticas, sejam militares, todas elas cairão diante o poderio do nosso Deus, porque o trono de Cristo está acima de todos os outros tronos, e é isso que nós observamos. Nós vimos diante desse trono de Deus, lá no capítulo 4, aqueles 24 anciãos que representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Nós vimos os 4 seres viventes, e eles aparecem aqui no verso 4 novamente, e eles estão fazendo o quê? Eles estão prostrados e adorando a Deus, que está sentado sobre o trono do universo. Ele é Senhor sobre tudo e todos. Percebe a conexão? Por que logo lá no princípio Deus mostrou para João isso?
mostrou o seu trono de onde ele governa toda a terra e toda a história, para que João entendesse e trouxesse encorajamento e paz para o coração da igreja, para que a igreja também entendesse que ainda que coisas ruins aconteçam no nosso tempo, Deus está sentado sobre o seu alto e sublime trono, e do seu trono ele se inclina para ver o que se passa conosco, e ele faz cumprir a história que ele escreveu, e nessa história tem um dia determinado para que todo o sofrimento, toda a corrupção, toda a maldade deste mundo rebelado contra Deus seja definitivamente encerrada. Desse trono, portanto, o verso 5 diz: saiu uma voz exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Portanto, o chamado que nós temos nesses primeiros 6 versículos é que, assim como os céus celebram a vitória do Senhor, nós que estamos aqui ainda no tempo, devemos hoje já celebrar a vitória do nosso Deus. Ao invés de colocarmos os nossos olhos na corrupção desse mundo, ao invés de entristecermos e alimentarmos o nosso coração com as notícias ruins, nós devemos sim olhar com os olhos da fé para o trono do nosso Deus e louvá-lo, porque a sua vitória é absolutamente certa, é o compasso das horas, é uma questão de tempo. A partir do verso 6 e até o verso 10, nós temos a segunda parte deste capítulo. E nessa segunda parte nos é mostrado que os céus celebram não apenas a vitória de Cristo contra a grande Babilônia, mas este capítulo nos mostra a celebração do céu por causa do casamento do noivo com a sua noiva, do Cordeiro de Deus com a sua igreja. Veja aí verso 7. Então, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Veja a diferença. Veja a diferença entre as imitações de Satanás e aquilo que é a verdadeira história escrita por Deus, aquilo que faz parte do plano de Deus, aquilo que é autêntico e legítimo. Enquanto a Babilônia, a grande meretriz, é julgada, vencida e condenada por Deus, a noiva de Cristo, que é a igreja, ela é honrada, ataviada, adornada, preparada, revestida de linho finíssimo, que significa esta justiça, que é a justiça de Cristo, que reveste os homens. Enquanto a grande meretriz está arruinada, a igreja de Cristo está de pé, levantada e honrada pelo poder do nosso Deus. E é por isso que os céus celebram porque o Filho de Deus veio a este mundo e comprou com seu sangue um povo exclusivamente seu, para fazer desse povo uma nação sua, uma nação santa, uma nação para reinar sobre essa terra por toda a eternidade. E o Cordeiro de Deus é vitorioso e bem sucedido nisso. Enquanto a cidade dos homens lutou por toda a história para tentar destruir a igreja, a noiva de Cristo, por causa do poder do seu Senhor, por causa do poder do noivo, Cristo Jesus, ela vence essa batalha. Na realidade, ela nem chega a lutar essa batalha, mas ela recebe o prêmio da vitória, porque o seu noivo, Jesus Cristo, ele concede esta vitória. A noiva se enfeita e se veste com aquilo que lhe foi dado, a justiça do próprio Senhor, a justiça do Redentor, a santidade de Cristo. Quando nós vemos vestimenta na Bíblia, eu sempre cito isso e nunca é demais lembrar. Quando você vê a Bíblia fazendo referência a vestimenta, preste bastante atenção. Essas imagens, elas são importantes e elas traduzem muitos princípios e nós precisamos entendê-los para compreender a profundidade do que o texto está dizendo. Quando o texto diz que a noiva está vestida, ataviada, preparada, vestida de linho finíssimo, de roupas brancas, de roupas sem mácula, todas as vezes que você encontrar essas referências, essa referência, ela conta uma história que começa lá em Gênesis, quando os nossos pais pecaram e sentiram vergonha um do outro, porque perceberam que estavam nus. O próprio Deus teve que lhe preparar vestimentas, porque as vestimentas que eles fizeram com folhas de figueira não eram suficientes para cobrir a sua vergonha, mas o próprio Deus vem e os reveste com uma pele de animal, ou seja, algum ser teve que ser sacrificado para cobrir a vergonha dos homens.
E aí começa a contação da obra do Redentor, porque Jesus Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus, por quê? Porque é Ele que teve que ser sacrificado para cobrir as nossas vergonhas. Quando a Bíblia em Apocalipse, nesses textos de revelação, fala sobre uma igreja revestida, vestida de linho finíssimo, de linho branco, de vestiduras brancas, a referência dela é aquilo que Cristo fez na cruz, ou seja, este noivo, ele pagou com o próprio sangue por esta noiva, ele comprou-a, ele lavou-a, ele redimiu-a, ele revestiu-a com o seu próprio sangue, com a sua justiça e com a sua santidade. E então nós observamos esta noiva nos versos 7 e 8, preparada, adornada, resplandecente e pura por causa do sangue do Cordeiro. E não apenas ela, mas quando é contada essa história das bodas, e lembra que as bodas são a última parte do casamento, é quando acontece a festa, é dito também que não apenas a noiva está bem-aventurada, porque está revestida, mas tem uma sobreposição aí, quando no verso 9, nós temos a fala do anjo que diz, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quem são os convidados para estas bodas do Cordeiro, do casamento de Cristo com a sua igreja? Bom, os casamentos esses convidados são os próprios membros da igreja, são aqueles que compõem a igreja de Cristo, por isso são duas imagens sobrepostas, são bem-aventurados aqueles que são da igreja, são bem-aventurados aqueles que são convidados desta festa, que são as mesmas pessoas, são aqueles que são os membros da igreja de Cristo, aqueles que compõem a noiva de Cristo, e o texto diz que eles são bem-aventurados, ou seja, são felizardos, porque eles foram convidados para essa festa, eles foram tirados do mundo, eles foram resgatados das trevas, eles foram tirados do lamaçal de pecados, e eles foram trazidos pelo Senhor, eles foram purificados, eles foram limpos, eles tiveram suas dívidas pagas pelo sangue do Cordeiro, e agora eles podem participar das bodas do Cordeiro. O noivo é descrito, agora nós observamos que começa uma descrição então a respeito do noivo, e é dito a respeito do noivo a partir do verso 11, as suas características, e ele que vai ser sempre lembrado pelo sacrifício que ele realizou, pelo seu ministério aqui entre nós, um ministério realizado debaixo de perseguição, um ministério realizado por um homem de dores, por um homem humilde, por um homem que enfrentou o Calvário, foi envergonhado diante de todos os olhos, sendo pregado nu no madeiro. Este noivo aqui é descrito não mais como aquele homem de dores, mas a partir do verso 11, ele é descrito como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vem poderosamente ao encontro da igreja, o Cordeiro de Deus, o noivo, vem se encontrar com a noiva que é a sua igreja. Portanto, as bodas que geram essa celebração no céu, elas contam a consumação gloriosa do relacionamento de Cristo com a sua igreja. É o desfecho que todos nós esperamos de um grande romance, de um grande relacionamento, é o desfecho da eternidade, é o desfecho desta obra bendita do Senhor, que veio salvar e buscar o que estava perdido. Muito bem, uma pausa, eu vou aproveitar até para tomar água na pausa. Quando João viu todas essas coisas, e o anjo anunciou que estava preparada aquela grande festa, as bodas do Cordeiro iam chegar, e o Cordeiro de Deus estava vindo, o que João fez no momento? Eu acredito que o entusiasmo de João era tão grande, e o coração dele estava tão empolgado com aquilo, que ele não pensou no que ele estava fazendo, e ele se prostrou, e começou a adorar o anjo. E olha a ordem que o anjo lhe dá, no mesmo momento, verso 10, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, ele porém me disse, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, essa é a ordem, adora a Deus. O ponto aqui e aí é um grande intervalo que a gente faz, e um parênteses, para a gente aprender com João aqui também, e com esse anjo. Veja, muitas vezes nós ficamos tão entusiasmados
com a glória de algo que nos é revelado, que em vez de dar adoração a Deus, a gente adora quem nos revela. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Isso pode acontecer da parte de uma igreja para com o seu pastor, o seu discipulador. Isso pode acontecer da parte de um pastor com o seu professor. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Muitas vezes nós nos enganamos com o alvo da adoração. A adoração tem que ser a Deus. Adora a Deus. Esse é o ponto aqui. Cuidado. Por quê? Porque a grande sedução da Babilônia, da grande meretriz, qual foi sempre? A sedução de convencer os homens a adorar a ela mesma, a essa prostituta. E nós não podemos cair e incorrer no mesmo erro. E então o anjo diz: para, adora ao Pai. Nós somos conservos. Isso também é uma lição para aqueles que adoram e cultuam anjos. Não faça isso, porque os próprios anjos, não uma vez, mas várias vezes na Bíblia, aqui no livro de João isso acontece aqui no livro de Apocalipse, isso acontece 2 vezes, e lá no livro de Daniel isso acontece também, e então sempre esses anjos chamam a atenção dos homens que estão recebendo a revelação e dizem: para, não adora, porque eu sou conservo teu. Nós servimos ao mesmo Deus, adore a Deus. Então cuidado com as suas adorações. Voltemos então, vimos as 2 primeiras partes, o céu celebrando a vitória do Cordeiro sobre a cidade dos homens. Vimos o céu celebrando porque vai começar o casamento, o encontro do noivo com a noiva, as bodas do Cordeiro. Terceira cena que nós vemos aqui nesse desfecho do capítulo 19, os céus se abrem. Veja, agora o eterno, invisível e celeste se abre para os olhos dos homens temporais e terrenos. Os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo, o Rei dos Reis. O noivo se mostra diante dos olhos de todos os homens. Veja que quando Cristo veio, ele nasceu humildemente numa manjedoura. Poucos o reconheceram como Deus. E os que reconheceram, entre eles, muitos não lhe deram culto, como por exemplo Herodes, que nem sequer o viu, mas quis matá-lo. E entre os seus 30 anos de ministério, ele viveu anônimo, numa cidadezinha pequenininha chamada Nazaré. E nos 3 anos de ministério que consolidaram a sua obra terrena, nesses 3 anos de ministério, ele foi amado por multidões, mas foi perseguido igualmente por multidões de homens que não suportavam a verdade, e por fim foi morto por elas. Mas agora não é um anônimo chegando numa manjedoura, mas agora é o Rei dos Reis, descendo da região celestial para a região terrena, abrindo os céus e se mostrando diante dos olhos de todos os homens. Antes de lermos o texto, pare para pensar um instante. Sabe quantas pessoas, sabe quantas instituições, quantos estados, quantos governos, quanta gente já ouviu falar de Cristo e não deu o menor crédito? Quantas pessoas simplesmente riem da fé dos cristãos, dizendo: isso tudo não é verdade, isso é história, isso é tão somente contos, isso não é real, isso faz parte do imaginário de uma religião. Já imaginou que todos esses olhos verão o Rei dos Reis? Os céus se abrirão e esta verdade entrará sobre o peito de todas as pessoas como uma espada, porque eles não poderão negar o que está acontecendo diante dos seus olhos. E os céus se abrem então, no meio dessa grande celebração, os céus se abrem para que o Cordeiro venha triunfalmente como um noivo receber, resgatar a sua igreja. Verso 11: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Essa é a descrição que é feita a respeito de Jesus. Ele é aquele que contrasta com o anticristo, que contrasta com a besta, com o homem da iniquidade, porque enquanto estes são mentirosos e enganadores, Jesus é fiel e ele é absolutamente verdadeiro. Ele é fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Ele não comete excessos, ele tão somente faz a justiça. O verso 12 diz que ele é aquele que prescruta todas as coisas, que vê todas as coisas, porque os seus olhos aqui são demonstrados, e João vê essa cena e conta isso para nós. Dos olhos dele saem chamas de fogo, ou seja, nada ficará oculto aos seus olhos. Os homens não podem esconder nada de Deus, eles não podem esconder coisa alguma do Senhor Jesus.
Além disso, ele é o vencedor supremo, ele é aquele que vence todas as coisas. Então, isso é demonstrado pelo fato de que na sua cabeça existem diademas. Esses diademas nada mais são do que coroas. E quando é dito isso no plural, significa que ele tem todas as coroas, porque ele é Senhor sobre todos os reinos, ele domina sobre tudo, ele é o supremo vencedor da história, do universo e da eternidade. Ele é descrito, quando ele aparece, como aquele que tem uma mente insondável. Ninguém pode ler o que está escrito nessas coroas, nesses diademas, porque a mente de Cristo, ela não pode ser investigada, ela não pode ser sondada, ela não pode ser prescrutada pelos homens. Lembra do que Paulo nos anuncia a respeito disso? Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem disse para ele o que fazer? Ninguém pode, porque nós não podemos ver, nós não podemos compreender. Ele é infinito, ele é eterno, e a nossa mente é limitada. No verso 13, nessa descrição sobre o noivo que vem, é dito que ele é o Deus, que é a própria palavra. Ele diz, ele é a palavra de Deus, o verbo de Deus. E aí você pode lembrar que João, quando escreveu o seu evangelho, esse mesmo João aqui, quando escreveu o evangelho, ele inicia o evangelho dizendo no capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele, para ele. Todas as coisas têm como origem inicial, como tudo, como a razão, a causa da sua existência, a própria palavra de Cristo. Ele é a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. O verbo de Deus, aquele que comunica e aquele que faz as coisas que foram decretadas por Deus, rasgou os céus e se mostrou diante dos homens o noivo que vem buscar a sua igreja, o amado da igreja e o vingador dos inimigos da igreja. É assim que ele é apresentado. E no verso 16, com essa declaração que está aí, você pode ver no seu texto, ele é aquele que tem escrito no seu manto e na sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ah, mas se você pensa que terminou a descrição, não terminou. Ele vem com um exército, e os seus exércitos cavalgam sobre cavalos brancos, como o do próprio Redentor, e ele vem com este exército, e estes exércitos funcionam como um cortejo para a sua noiva, para a igreja do Senhor Jesus. E então você observa que esse texto trata de uma cena, que é uma cena grandiosa, esplendorosa, uma cena de céus abertos, uma cena sobrenatural, uma cena que mostra a derrota dos inimigos, e os versos 17 e 18 tratam de falar sobre isso. João diz, então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. É interessante porque é descrito nos versos 17 e 18, 2 banquetes. Você tem o banquete do noivo, das bodas do Cordeiro, o banquete de Cristo com a sua igreja, que é um banquete celeste, onde Cristo vai festejar, e nós já lemos a respeito disso, que bem-aventurados são aqueles que fazem parte desta festa de casamento. Mas enquanto um banquete estará acontecendo na presença do noivo e da igreja, um outro banquete, e um banquete macabro, estará acontecendo do lado de fora. O texto diz que uma voz de um anjo, uma voz poderosa, posta em pé no sol, e isso dá a ideia de que você nem sequer consegue contemplar o rosto de quem está falando. Esta voz conclama todas as aves para virem comer carne. Não é o banquete do noivo e da noiva, mas esse banquete aqui é o banquete da carne dos reis e dos poderosos da Babilônia, da cidade dos homens, que será morta pelo poder do Senhor, e as aves comerão a carne dos reis. Os poderosos, os grandes e os pequenos, os escravos e os livres, todos serão absolutamente consumidos pelo poder do nosso Senhor, e terão a sua carne devorada pelas aves, porque o Senhor fará isso. Ou seja,
é a derrota absoluta e completa dos reis que se opuseram a Cristo Jesus. E o Rei dos Reis, o Senhor, Ele triunfará definitivamente sobre seus inimigos. E esse triunfo nos é apresentado nos últimos versos desse texto, versículo 19, 20 e 21, quando não apenas os reis da terra são derrotados, mas o próprio Senhor Jesus chama todos aqueles que foram os representantes da oposição a Ele, a besta, o anticristo, e o homem da iniquidade, e o próprio Satanás, e os derrota definitivamente. João mostra para nós e resume para nós aquilo que vai ser contado no capítulo 20, especialmente aqui nesse verso 19, lembra que estas 7 cenas de Apocalipse, elas são sobreposições sobre ângulos diferentes de vista, e aqui João vai contar para nós, nesses 3 versos, o que vai ser contado no capítulo 20 inteiro à frente, tá? Então, João está nos adiantando o que vai acontecer, finalizando esta visão que ele tem, a visão do encontro glorioso do noivo com a noiva e da derrota final sobre todos os inimigos. E como João nos conta isso? Ouça atentamente o que ele diz, verso 19, e vi a besta, que é o falso profeta, e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. No capítulo 20 é dito que lá no fim, Satanás reunirá todos os opositores, Gog e Magog, representando aí todas as nações da terra, para pelejar contra o Senhor. Quando não houver mais dúvidas sobre essa terra, a respeito do mundo celeste, a respeito das coisas sobrenaturais, então Satanás reunirá os homens da terra que fazem oposição a Deus para confrontar o próprio Rei dos Reis, Senhor Jesus. E o que vai acontecer nesse dia não vai ser uma batalha como os homens imaginam, mas o Senhor, com apenas um sopro da sua boca, os destruirá. E isso é maravilhoso. João diz, e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado num cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, ou seja, nem houve batalha. E com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. E os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado num cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Se nós formos, e eu gostaria que você fizesse esse exercício, fôssemos para 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, esta mesma cena está descrita lá. E veja como é dito a respeito destes homens e a respeito deste fim terrível deles. A partir do verso 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, que é a besta, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, o que João está contando para nós aqui, Paulo já havia dito, o Senhor destruirá estes entes malditos, estes inimigos opositores, que seduziram o mundo e que ajuntaram o mundo para pelejar contra o Senhor, atacando a sua igreja, atacando a todos os fiéis e tentando vencer o próprio Cristo. O Senhor, com um sopro da sua boca, os destruirá. Enquanto a igreja se alegra e festeja a volta do noivo, do Cordeiro de Deus, os inimigos de Deus se contorcem diante do sopro da boca do Senhor. Ah, como esse capítulo traz esperança para o nosso coração. Ah, como esse capítulo acalma a nossa alma cansada e aflita de ver tanta maldade e de ver as coisas tão fora do lugar. Conversando com amigos esses dias, eu ouvi várias vezes a expressão, pastor, parece que tudo saiu do lugar, parece que as coisas viraram do avesso, está tudo funcionando do jeito contrário. A cidade dos homens parece ter realmente vencido, e a gente sente um peso tão grande quando a gente observa isso, mas quando a gente lê Apocalipse 19, e a gente percebe qual é a
a promessa do Senhor. E qual é a profecia? Veja, se está difícil nos nossos dias, imagine para João preso numa ilha, sabendo que os seus irmãos, conservos de Cristo, estavam sendo assassinados, as igrejas estavam sendo massacradas, Domiciano estava matando e colocando crentes nas arenas, destruindo as igrejas na Ásia Menor. Imagine a sensação de João de saber que tudo isso estava acontecendo com a igreja, e ele estava ali preso numa ilha, mas de repente Deus mostra para ele: João, vem cá, eu vou te mostrar o que está acontecendo. E o que eu te mostrar, você escreve para a igreja, para que a igreja não perca de vista o fio da história. Momentaneamente, a cidade dos homens parece vencer a noiva de Cristo, mas é só momentaneamente, porque num belo dia, o Senhor Jesus virá com poder e glória, e nesse dia, ai dos homens que se opuseram a Cristo Jesus. E nesse dia, bem-aventurado todos aqueles que vão participar das bodas do Cordeiro. O Senhor virá. Bom, eu tenho 2 recados especiais para você que está assistindo. Se você é um cristão, está cansado, sufocado, angustiado, a minha palavra para você é uma palavra de encorajamento. Confie nas promessas do nosso Deus. Não esmoreça, não se deixe vencer pelo mal. Busque o Senhor, busque o poder do noivo, do Senhor Jesus, que é o dono da igreja. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e esta é uma promessa que eu faço questão de lembrar todos os dias, para que eu consiga encarar os dilemas de todos os dias. O Senhor Jesus está ao nosso lado. Somos imperfeitos, pecadores, erramos em muitas coisas, mas o Senhor Jesus permanece ao nosso lado, porque a palavra de Deus nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Pessoas nos abandonam e pessoas se levantam contra nós, porque elas não conseguem observar e nem ver além dos nossos próprios erros, mas o Senhor, Ele não é como os homens, Ele vê tão somente o plano eterno do seu Pai, e com amor eterno Ele nos ama, com benignidade Ele nos atrai, e Ele se coloca ao nosso lado, e Ele não nos abandona. Ainda que uma mãe pudesse abandonar o seu filho, Deus não nos abandona. Então você que é um crente, que tem esmorecido diante da luta, que tem sentido, que tem sido afetado por tudo que a gente tem visto, volte os seus olhos para Jesus, e para a promessa gloriosa de como essa história terminará. Não perca isso de vista jamais, porque essa história termina com o triunfo do Cordeiro, e no triunfo dele, o triunfo da igreja dele. Nós somos mais do que vencedores por causa daquele que nos amou. Então, ainda que hoje pareça que demore, ainda que hoje pareça que não deu certo, ainda que hoje pareça que o mal venceu, não perca a sua fé, confia no Senhor, porque em breve Ele voltará. E os assuntos que são tratados aqui, são os assuntos da eternidade. Você não pode nem sequer comparar os sofrimentos do tempo presente com a glória que há de ser revelada, que está preparada para a igreja de Cristo. Essa é a primeira consideração. Não desanime, fortaleça a sua fé, voltando os seus olhos para as promessas do Senhor. Segundo recado que eu quero dar para você que ainda não rendeu sua vida a Jesus, para você que ainda está seduzido e iludido com a cidade dos homens, e talvez até pensando, nós somos uma nova geração, uma geração que progrediu, uma geração que é evoluída, e as coisas no mundo estão caminhando para a autorredenção, porque o mundo está melhorando e as pessoas estão melhorando. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se iluda. A minha oração hoje é que o Espírito de Deus abra os teus olhos, para que você veja a destruição, a corrupção e o estado degenerado em que esse mundo está. Os homens não vão salvar a natureza, o clima, as relações humanas. Os políticos não vão salvar as nações. Os empresários não vão salvar a economia. Nós teremos momentos de altos e baixos em todos esses âmbitos, mas nunca a salvação, a redenção e o socorro virá dos homens. Nunca veio e nunca virá. Os homens audaciosamente, essa semana aconteceu isso, os homens audaciosamente se reúnem para discutir a respeito da
preservação do meio ambiente, das florestas, das nações, do verde, do clima. E eu te pergunto, qual homem pode controlar nem sequer um segundo da sua existência? E querem controlar o tempo. Não controlam. Não controlam. Então, não se iluda com os poderes desse mundo, não se iluda com a riqueza da Babilônia, não se iluda com o brilho, não se iluda com a fama, não se iluda com aquilo que parece uma visão global do mundo, em que todas as pessoas parecem estar unidas. Você já observou que quanto mais se fala de união global, de pensamento único, de união das civilizações em torno do mundo para resolver os problemas, quanto mais se fala a respeito disso, mais os homens estão odiando os seus irmãos. Nunca antes na história, eu posso dizer com certeza, nunca antes na história a humanidade esteve tão conectada como ela está hoje, mas nós não conseguimos nem sequer realizar um diálogo sem briga. Se você conhece algum grupo de família no WhatsApp que não tem, me perdoe a palavra, que não tem quebra-pau direto, eu vou tirar o que eu estou dizendo aqui. Mas é briga e mais briga. Somos uma sociedade dividida em 2, 3, 4 polos o tempo inteiro. E a não ser que exista muita resiliência, isso no coração de gente crente, você não consegue viver e nem dialogar com mais ninguém. Porque em meia dúzia de palavras, as pessoas começam a brigar por motivos absolutamente fúteis. Então não se iluda. O mundo não está melhorando, as pessoas não estão melhorando. Nada, absolutamente nada está melhorando. Muito pelo contrário. Então quero dizer para você uma coisa. Se você ouviu até aqui, você precisa considerar que somente por meio de Cristo Jesus, nós temos esperança de redenção e de salvação. Ele é o único que pode salvar essa terra. Ele é o único que pode salvar a sua vida. Ele é o único que pode salvar a sua família. Fora dele não há salvação. E a palavra dele nos diz para buscarmos enquanto nós podemos achar. Porque hoje ele é o Salvador. Hoje, se nós ouvirmos a voz dele, ele está perto de nós. E nós podemos recebê-lo em nosso coração. Porque ele se agrada, porque ele procura, porque ele nos atrai para nos salvar. Mas naquele dia em que ele descer, como noivo, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, nesse dia, ele também vem como juiz. E é isso que nós vamos ver no capítulo 20. Ele vem para julgar a terra, e ele julgará o mundo com justiça e com equidade. A justiça que os homens nunca tiveram, ele julgará este mundo com esta justiça. Hoje ainda é tempo de se render a Cristo Jesus, reconhecer os seus pecados e confiar na salvação que ele nos dá, não porque merecemos, mas ele nos dá por causa do seu amor e da sua graça. Portanto, o convite dele é: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É o noivo cuidando da sua noiva, da sua igreja. Ó Senhor, como precisamos do Senhor. Ó Deus, precisamos de Ti, das santas e benditas esperanças que a Tua palavra nos dá. Portanto, ó Deus, suplicamos que o Teu Espírito, ó Deus, produza em nós, ó Pai, uma fé cada vez mais robusta, ó Deus, cada vez mais, ó Deus, plena, fortalecida, para que a gente, ó Deus, não coloque os olhos naquilo, ó Deus, que tem feito parte da história desse mundo, que são os atos maus da cidade dos homens, ó Deus, parece que se perpetuando ao longo da história, nos fazendo pensar que eles jamais cessarão. Ó Deus, faça-nos voltar os olhos pela fé para todas as Tuas promessas, para todas as profecias, para que o nosso coração entenda que todos os atos dos homens e as coisas ruins que acontecem nesse tempo são temporárias. Elas têm um dia marcado na agenda do Senhor para serem encerradas definitivamente. Portanto, ó Deus, dá-nos fé, dá-nos, ó Deus, perseverança, dá-nos, ó Deus, paciência, dá-nos, ó Deus,
a confiança necessária no Senhor e nos teus santos e benditos planos, para que o nosso coração não se estremeça, para que, ó Deus, não nos falte coragem, para que não nos falte ânimo, para que não nos falte, ó Pai, a alegria, não aquela circunstancial, mas a alegria ultra circunstancial, aquela produzida pela certeza da glória, pela presença do Teu Espírito e pelas palavras do Teu Filho Jesus em nosso coração. Assim, ó Deus, eu rogo ao Senhor que abençoe a vida de todos, ó Pai, que estão aguardando ansiosamente pela vinda do Cordeiro. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a nossa vida como servos do Senhor nessa terra, como igreja do Senhor. Que haja em nós, ó Deus, a humildade para reconhecer o quanto somos carentes e necessitados da obra do Teu Filho. Que haja em nós, ó Deus, a diligência para vigiarmos, orarmos e buscarmos, ó Deus, viver uma vida santa para a honra e glória do Senhor, como uma noiva se preparando para o encontro com o noivo todo-poderoso Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, nós te pedimos, para que possamos anunciar essas verdades, para que isso traga encorajamento e esperança para aqueles que perderam completamente a esperança ao ver, ó Deus, tantas violências, tantas maldades, tantas imoralidades, tantas corrupções, que, ó Deus, passaram a acreditar que o mal realmente vale a pena, compensa e vencerá no final. Ó Deus, que nós como igreja possamos incansavelmente proclamar a verdade, proclamar a esperança e proclamar que a luz sempre prevaleceu sobre as trevas e no fim prevalecerá, e não por um tempo, mas por toda a eternidade. Assim, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, para como servos teus, nesse tempo, trazermos ânimo e esperança para os corações cansados, ó Pai, porque em Ti há cura, porque em Ti, ó Deus, há esperança, porque em Ti há alegria, porque no Senhor, ó Deus, existe satisfação para nossa alma cansada e muitas vezes exaurida pelas lutas da vida. Portanto, ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoe cada família que assiste-nos nesse momento, que participa do culto ao Senhor. Abençoa a nossa cidade, abençoe, ó Deus, aqueles que estão trabalhando nos hospitais, atendendo os enfermos, abençoe aqueles que estão enfermos, especialmente nesse momento, aqueles que sofrem por causa dessa doença terrível, que, ó Deus, assolou a nossa terra. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão enfermos, que o Senhor os cure, os recupere para a honra e glória do nome do Senhor, ó Deus, e que o Senhor possa consolar e confortar o coração daqueles que estão enlutados, que perderam amigos, que perderam parentes, que perderam pessoas amadas por elas, ó Deus, que o Senhor as conforte e as faça olhar para Ti, ó Deus, porque a esperança que temos não se resume às coisas desse mundo, mas de fato a única esperança que pode alegrar o coração é a esperança quanto à eternidade, porque nesse mundo, infelizmente, a morte trouxe dor e sofrimento para todos os homens, mas, ó Deus, na vida que o Senhor nos tem prometido, nunca, jamais entrará a morte, nem o sofrimento, nem a tristeza, e o Teu Filho nos prometeu que o Senhor nos enxugará dos olhos toda lágrima. Portanto, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a contar essa história, a transmitir esta mensagem, que nós, ó Deus, possamos escolher muito bem os assuntos que saem dos nossos lábios, que a gente pare, ó Deus, de falar e reclamar e contar, ó Deus, as coisas deste mundo, da cidade dos homens, mas que os nossos lábios estejam cheios das promessas, das profecias, para que a gente possa animar as pessoas, ó Deus, com a mensagem do céu, com a mensagem do alto, com as palavras de vida, como o Senhor nos deu, como o Senhor nos alimentou, como o Senhor nos fortaleceu até aqui. Assim, ó Deus, oramos, suplicando que o Senhor nos conceda uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos, uma semana de alegrias no nosso coração, alegria pela fé, alegria pela esperança, alegria, ó Deus, por Teu Filho, o nosso Salvador e Senhor. Ó Deus, que a bondade do Senhor se manifeste sobre a vida de cada um de nós, nos dando as provisões do céu e sustentando a nossa vida e a nossa caminhada como igreja do Senhor nesses dias. Oramos assim, ó Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém e amém. Que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo, a direção do Espírito
seja sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós, sobre a igreja de Cristo, hoje e para todo sempre. Amém.